Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Uma excelente quinta-feira a todos. Confirmem para mim, por gentileza, se estão me ouvindo bem, se estão vendo a tela compartilhada. Boa noite, professor. Tudo perfeito. Maravilha, muito obrigado, Camila. Pessoal, dando sequência, então, ali aos nossos estudos, tratando ainda da Lei dos Crimes Ambientais, né, da Lei 9.605 de 98, nós aí continuamos, então, sobre a análise do artigo 16º, né, que garante o seguinte, olha, percebam aí que ele traz uma especificidade a esta lei. Ele vem dizer que nos crimes desta natureza dessa lei, a suspensão condicional da pena, ou seja, o sursis penal, pode ser aplicado em condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Né? Então, nós temos aqui uma inovação legislativa. Né? Quiseram fazer algo diferente. Ou seja, nem é um crime de menor potencial ofensivo, nem é um crime acobertado pelo rito sumário. Né? Não é de até 4 anos, não é inferior a 2 anos. Ou seja, inovaram aqui, trazendo então os 3 anos. É possível sim, então, o sursis penal, ou seja, a suspensão da execução da pena, quando a pena, ou quando a condenação, melhor dizendo, não for aí superior a 3 anos. Então é algo diferente. Está correto, está errado? É diferente. Né? Seria mais fácil se utilizassem critérios já definidos, ou seja, os crimes de menor potencial ofensivo, ou que é de acordo com o rito sumaríssimo, ou no caso, a estrutura e o próprio regramento jurídico relativo ao rito sumário. Então, não utilizaram nenhuma coisa nem outra, né? É o que eu sempre digo, para que simplificar se pode complicar? Usaram um meio termo, né? Criaram aqui, o artigo 16 traz um meio termo para dizer que sim, é possível a suspensão condicional da pena. Então, essa é uma observação que nós temos. Um outro fato é que, no tocante aos demais requisitos para a concessão do sursis, nós devemos observar, então, aquilo que a lei geral já traz a respeito, ou seja, aquilo que o artigo 77 do Código Penal nos diz. E vamos lá, então, para o artigo 77 do Código Penal. Vamos relembrar aí o que ele traz sobre o sursis penal, ou seja, a suspensão da execução da pena. Então, o artigo 77 do Código Penal diz aí o seguinte: requisitos para a suspensão da pena. A execução da pena privativa de liberdade, lá vem dizer, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa de 2 a 4 anos, desde que. O que importa para nós são os requisitos, até porque nós já sabemos que o tempo de pena é não superior a 3 anos, nos termos do artigo 16. Primeiro, que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Segundo, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, que é a substituição da pena e não a suspensão condicional da pena. Então é diferente. O artigo 44 trata da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Nós temos ainda o parágrafo 1º, que diz que a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício, e o parágrafo 2º, que diz que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa de 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou em razão de saúde justifiquem a suspensão. Então, lógico, nós vamos olhar aqui para os requisitos, né? Nós não vamos olhar aqui para a quantidade da pena da condenação, até porque, conforme nós já vimos aí, o artigo 16 traz um pressuposto próprio, que a pena privativa de liberdade não seja superior a 3 anos. Então, não confundam a quantidade de pena, mas observem aí aquilo que tem relação direta com os requisitos para a concessão da suspensão da execução da pena. Então, lembrando, nós temos o sursis processual, que é aquele que suspende o processo. Nós temos o sursis penal, que é aquele que suspende a execução da pena. Então,
uma regra importante que nós temos sobre o sursis, e aplica-se também aqui aos crimes ambientais, é que ele é a última hipótese. Ou seja, quando possível, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por penas restritivas de direitos. Quando não possível, quando não preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal, ainda assim, né, será verificada a possibilidade, nos termos do artigo 16 da Lei dos Crimes Ambientais, com os requisitos autorizadores da suspensão da execução da pena do artigo 77 do Código Penal, pela viabilidade desta hipótese, né? Então, esse é um fato extremamente importante. Uma questão importante aqui ainda, ela é trazida pelo artigo 17 da lei, que vai falar sobre a necessidade de um laudo de reparação do dano ambiental. Então, ou seja, no sursis, no caso do sursis especial, né, que é esse trazido pela Lei dos Crimes Ambientais, a verificação da reparação do dano, ela é importante. E é esse laudo de reparação do dano ambiental que será levado em consideração pelo juiz para a concessão ou não do sursis penal, né? Além do que, também se observam, então, outras condições judiciais, conforme nós já vimos lá na hipótese do artigo 77 do Código Penal. Mas é importante frisar aqui, né, a aplicabilidade direta também sobre esse tópico do artigo 17 da Lei dos Crimes Ambientais. É possível a condenação em pena de multa? É possível. Isso vem aí descrito no artigo 18, né? Assim como no Código Penal, a pena de multa ela pode vir como modo substitutivo ou sendo aplicada concomitantemente com a pena privativa de liberdade, né? Aqui ela será calculada nos termos dos critérios do Código Penal, levando-se em consideração a extensão do dano, levando-se em consideração a reparação do dano, quanto, né, gerará de custos a reparação do dano, e, logicamente, também a capacidade econômica do criminoso, do condenado. Então, esses são aspectos importantes. Uma outra importância que aqui existe é o fato de que o magistrado poderá fixar os dias multas, né, que assim como no Código Penal vai de 10 até 360 dias multas, né? Em um segundo momento ele vai fixar o valor de cada dia multa, que pode ser de até 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos vigentes no instante da conduta. E logicamente que esse valor pode ser majorado se fixado ao máximo ainda não cumprir o seu caráter punitivo pedagógico ao infrator, né? Então esse é um fato importante. O cálculo, a fixação da multa acontece também em dois momentos, seja pela fixação da quantidade de dias e pela fixação do valor de cada dia multa. E é importante dizer, como nós já falamos, se esse valor for insuficiente, né, o juiz vai elevar essa multa até em 3 vezes, né? E um outro fato é que sempre deve levar em consideração, né, o valor, a vantagem econômica oferida pelo indivíduo, e não a situação financeira do acusado. Então, esse é um fato também que vai aqui divergir um pouquinho do Código Penal, ou seja, né, qual é a vantagem econômica que a pessoa teve com aquela ação criminosa, e não só o fato da capacidade econômica do acusado. Então, nós temos aí um outro fator que se agrega quanto à dosimetria da pena de multa. Uma outra questão aqui que ela vem alinhada ao que nós estamos vendo já no artigo 19 da lei é o montante do prejuízo ambiental causado. Então, fator que é considerado o lucro, a vantagem econômica, mas também, conforme eu já havia dito para vocês, o montante do prejuízo ambiental, né? Ou seja, e aí nós temos aquela perícia de constatação do dano ambiental, que tem como finalidade, então, a apuração da extensão desse dano. E essa perícia de constatação do dano ambiental também serve para a oferição do cálculo da fiança, no caso ali das prisões em relação aos crimes ambientais, tá? Então a fiança será também fixada nos termos e levando-se em consideração essa extensão do dano ambiental. E olha uma questão:
Se já existir uma perícia de constatação do dano ambiental encartada no inquérito civil ou no juízo civil, é possível, né? Porque nós temos duas esferas de responsabilidade judicial. Nós temos a civil e a criminal. Se já existe esse laudo pericial no civil, logicamente, ela pode ser aproveitada para também o processo crime. Então, esse é um fato importante. Outro aspecto que deve ser considerado é aquilo que diz o artigo 20, ou seja, né, nessa liquidação para apuração do dano efetivo sofrido, nós temos que lembrar que a sentença penal condenatória vale de título executivo no juízo civil. Então, ou seja, né, a partir do momento em que existe a previsão legal da ação civil ex delicto, né, que vocês ou já estudaram ou ainda estudarão, é importante dizer que aquela condenação do processo penal em razão de um crime ambiental, nos termos do artigo 515, inciso 6º do Código de Processo Civil, né, quer dizer que aquela decisão criminal que condene a reparação dos danos ambientais, ela é um título executivo nocível, né? Então ela tem essa finalidade, ou seja, ela será liquidada no juízo civil, caso se necessite da apuração do valor real e do valor concreto em razão da reparação dos danos ambientais. Então esse é um outro fator que nós sempre aí devemos considerar. Uma outra questão aqui, partindo para um outro tópico, das penas aplicáveis à pessoa jurídica, né? Logicamente que a pessoa jurídica é um ente despersonalizado, né? Ou subjetivo, melhor dizendo, que se observa em razão do seu patrimônio ou do patrimônio a ela atribuído. As penas a elas aplicáveis, nos termos do artigo 21, são a pena de multa, as penas restritivas de direitos e a prestação de serviço à comunidade. Então, as pessoas jurídicas podem sim ser condenadas, né? Elas têm uma responsabilidade penal ambiental e ela se restringe, então, a sua punição à pena de multa, às penas restritivas de direitos e à prestação de serviço à comunidade. Então, nesse tocante, né, essa sanção segue a regra lá do artigo 49 do Código Penal. Ou seja, penas restritivas de direitos, está lá no artigo 22 da Lei 9.605 de 98. Né? A prestação de serviço à comunidade, embora essencialmente seja uma pena restritiva de direitos, né, ela foi prevista como uma sanção autônoma à pessoa jurídica. Né? Nós sabemos que a prestação de serviço à comunidade, ela está dentre as penas restritivas de direito, conforme nós já vimos lá no Código Penal. Elas estão encartadas dentro da pena restritiva de direitos. Mas quis o legislador, né, de uma forma expressa, determinar que aqui também as pessoas jurídicas podem ser condenadas diretamente à prestação de serviço à comunidade, já que, né, e é importante frisar isso, por que se distinguiu, por que se retirou a prestação de serviço à comunidade dentre o rol das penas restritivas de direito? Porque as pessoas jurídicas não podem ser condenadas à pena privativa de liberdade. Então, ou seja, deu-se essa opção como uma pena autônoma a ser aplicado à pessoa jurídica. E aí vem mais uma questão. Como se calcula o prazo prescricional para essas sanções do artigo 21? Né? Pessoal, a regra geral aqui se aplica. Né? Nós vamos pegar o crime, nós vamos pegar a pena máxima e subjetiva aplicada a este crime e jogá-la na tabela, né? e calcular ali e comparar com a tabela do artigo 109 do Código Penal, ou seja, o artigo que trata da prescrição, do cálculo prescricional para o cumprimento das sanções do artigo 21. Quais são as penas restritivas de direito aplicáveis às pessoas jurídicas? Dentre elas, nós temos, então, a suspensão total ou parcial da sua atividade econômica, a interdição temporária do estabelecimento de obra ou de atividade que expõe a risco a natureza de algum modo, a proibição de contratar com o poder público ou dele obter subsídios, subvenções ou doações
no prazo não superior a 10 anos. Então, nós temos aqui, nesse primeiro momento, essa análise aí dessas 3 penas restritivas de direitos. Já o artigo 23, e ele talvez seja um dos artigos mais importantes no tocante aos crimes ambientais, é o fato de que, né, de nada vale a punição sem a reparação do dano ambiental ou sem ali a prestação de serviços à comunidade, a reparação da finalidade, logicamente, dessa reparação do dano, né? Que é o custeio de programas e projetos ambientais, execução de obra de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Então, o que nós vemos dessas penas aí de prestação de serviço à comunidade é, de fato, que essa empresa, que essa pessoa jurídica, né, que é responsável aí por crimes ambientais, né, contribua de forma direta para a melhoria da vida, para a melhoria das condições de vida das pessoas que foram diretamente ou indiretamente afetadas pelas consequências dos crimes ambientais, pelos desastres ambientais praticados por essas pessoas jurídicas. Nós temos, logicamente, que observar como é que ocorre, então, essa concepção da condenação da pessoa jurídica pelos crimes ambientais, né? Não é algo, talvez, que seja muito comum na nossa região, muito comum nas nossas vidas, mas com certeza é algo que acontece aí todos os dias e isso nos afeta de forma direta ou indireta. Então, se uma empresa é constituída com a finalidade de facilitar a prática de crime ambiental, qual será a consequência jurídica para essa pessoa jurídica? Então percebam, o que é que nós temos aqui? A empresa já foi criada, a finalidade da criação dessa empresa já era para facilitar a prática de crimes ambientais. Então, dessa forma, quando a pessoa jurídica ela é constituída ou é utilizada, né, preponderantemente aí com o fim de permitir ou de facilitar ou ocultar a prática de crimes definidos nessa lei, terá decretada a sua liquidação forçada, ou seja, ela vai ser extinta. O seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Errado, né? Deveria ser perdido em favor de um fundo para a preservação do meio ambiente e não para o Fundo Penitenciário Nacional. Então, estão dando uma destinação diversa aí a finalidade da desconstituição da pessoa jurídica criada, constituída para a prática de crimes ambientais. Da apreensão do produto e do instrumento da infração administrativa ou do crime, né? É muito comum que nós observemos aí aqui na nossa região a apreensão, por exemplo, de madeira, né? Que são comercializadas sem a devida autorização legal. E essa madeira ela é destinada a instituições que dela possam utilizar, né, e também garantir aí uma utilidade ilícita e honrosa para esses produtos de origem vegetal ou até mesmo animal, né? Aqui em Jales, se vocês passarem ali pelas proximidades do Hospital do Câncer, vocês vão ver, né, na parte de trás ali uma grande pilha de tábuas, de caibros, de vigas de madeira que foram doados ao Hospital do Câncer pela Polícia Ambiental, pela Justiça, né, por terem sido apreendidas de forma ali de comercialização ilícita. Então, o artigo 25 da lei vem dizer que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se o respectivo auto de apreensão. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para a guarda e cuidado sob responsabilidade de técnicos habilitados. 2. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte, que garantam seu bem-estar físico. Parágrafo 3º. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão esses avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares,
penais e outras com fins beneficentes, que é o exemplo que eu dei aqui do nosso Hospital do Câncer de Jales. Se vocês passarem aqui ao entorno do Hospital do Câncer, vocês vão ver uma grande quantidade de madeira que foi objeto de doação. Parágrafo 4º. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Os instrumentos utilizados para a prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio de reciclagem. Então, seja, né, embarcações, tudo aquilo que puder ser aproveitado será aproveitado e doado, então, às forças de segurança pública, né? Aquilo que não puder será vendido, né, e descaracterizado quando necessário por meio da reciclagem. Então, observe, nós temos aí um grau, lógico, de prioridade quanto à prática dessas ações. Então, é importante, lógico, que esses produtos apreendidos em razão da prática de crimes ambientais sejam devolvidos à natureza quando possível, quando não possível, que sejam acondicionados, que sejam depositados sobre a guarda de instituições capazes, né, de cuidar principalmente aí dos animais. Então, essa é uma obrigação preponderante. Né? Nós temos ainda a questão de madeiras e produtos perecíveis. Né? Quando possível a utilização, serão então doados às instituições científicas, hospitalares, penais ou outras com fim beneficentes, para que possam ter ali uma utilidade lícita e, logicamente, em proveito da sociedade como um todo. Já os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis, né, deverão ser doados também a essas instituições, a fim de evitar pesquisas, de incentivar pesquisas ou fomentar o conhecimento. Né, com relação aqui à ação e o processo penal no tocante aos crimes ambientais, eles vêm descritos ali no artigo 26 da Lei 9.605 de 98. Então, o artigo 26 ele vai dizer que os crimes relacionados, melhor dizendo, a ação relacionada aos crimes ambientais sempre será pública e incondicionada. Sempre será pública e incondicionada. Né? Vale dizer que, então, dessa forma, a legitimidade para a propositura dessas ações ela é do Ministério Público, independentemente de qualquer condicionante. Então, ela é pública incondicionada, não depende de representação da vítima, depende apenas do Ministério Público observar, né, estando presentes ali, a materialidade e os indícios da prática do ilícito. Para isso, nós observamos aí a regra geral do artigo 100 do Código Penal, que trata das ações penais. Né? De forma estranha aí, nós temos 20 artigos que tratam da ação penal no Código Penal, né? Enquanto deveria ter esse assunto regido somente no Código de Processo Penal. Então, dessa forma, a ação ela é pública e incondicionada a qualquer outra hipótese. Nós temos os instrumentos despenalizadores também nos crimes, na lei dos crimes ambientais, também temos. Né? Aqueles institutos que dão a oportunidade para o indivíduo, né, não ser penalizado, logicamente, se ele aceite as condições impostas pelo Ministério Público. Quais são essas hipóteses? Nós temos aquilo que diz o artigo 27 e 28 da lei. O que esses artigos trazem para nós? Né, que é possível, sim, a aplicação dos institutos despenalizadores. É possível, sim, por exemplo, a transação penal no caso dos crimes de menor potencial ofensivo, que são de competência dos juizados especiais criminais. Né, e nós temos também a possibilidade, conforme nós já vimos, tanto da suspensão condicional do processo, como da suspensão condicional da pena. Então, nós temos esses institutos, eles são institutos extremamente importantes, que têm como finalidade punir o indivíduo, né? Punir o indivíduo, mas mais que isso, eles têm como finalidade garantir a reparação do dano. Tem como finalidade criar situações em que a reparação do dano é mais importante do que, né, a indenização das vítimas é mais importante do que simplesmente punir alguém pela prática desses crimes.
Quando nós observamos, então, a transação penal, nós temos, logicamente, que fazer referência à Lei 9.099/95 e, principalmente, né, aos seus artigos 76 e o seu artigo 89. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma composição do dano ambiental, né? O exemplo que eu trago para vocês é a impossibilidade financeira do autor dos fatos. Ele não pode pagar, mas ele pode agir, ele pode fazer algo que tenha como finalidade, então, essa composição do dano ambiental. Então, é extremamente importante, né? Essa transação penal ela não está ligada somente à capacidade econômica do indivíduo, mas também a ações que podem ser praticadas com o intuito da reparação desse dano ambiental. Então, a realização dessa transação nos crimes ambientais, né, é a composição ambiental, condição de admissibilidade para a transação. É possível essa composição ambiental? É possível tratar e trazer aí a recomposição, né? É possível criar meios de restaurar o dano que foi ali praticado. Então, sendo possível, ela é, logicamente, sempre importante, sempre interessante. Suspensão condicional do processo, ou seja, isso acontece lá no início da ação penal. A pessoa nem chega a ser processada. Essa suspensão condicional do processo, ela apenas acarreta a extinção da punibilidade, quando, logicamente, o indivíduo cumpre de forma integral com as imposições deste acordo, dessa suspensão. Cumprido, nós temos a extinção da punibilidade. Ou seja, né, tem que ser proposto e tem que ser acompanhado essa reparação do dano ambiental, conforme observa lá o artigo 28, inciso 1º desta lei. A questão é, e se a reparação do dano for parcial? O que acontece? Nós vamos ter que ir lá para o artigo 89 da lei 9.099/95. Né? Constatado que a reparação é parcial do laudo, o prazo e o período de prova pode ser prorrogado. Ele deverá ser prorrogado até o máximo previsto no artigo 89, ou seja, até 4 anos, de 2 a 4 anos, acrescido mais um ano e suspenso o prazo prescricional, conforme determina o inciso 2º agora do artigo 28. Então, ou seja, não foi possível reparação do dano no prazo estipulado, prorroga-se o prazo de prova da suspensão condicional do processo, dando a oportunidade para que essa reparação aconteça num prazo então mais extenso. Ou seja, resumindo, o período de prova pode ser prorrogado por até 5 anos e o prazo prescricional para a responsabilização penal desse indivíduo, ele é suspenso desse período, ou seja, né, não corre-se o risco de se passar o tempo, a pessoa não restaura, não aí repara o dano ambiental e aí depois está extinta a punibilidade dela pela prescrição. Então isso não vai acontecer, né? Mas o mais importante, percebam que a lei age de modo a criar condições, a criar situações para que de fato o dano ambiental seja reparado. Nós temos duas consequências aqui, se chegando ao final, né, o dano, a reparação integral do dano não se observe. Então, o que vai acontecer? Primeiro, reparação integral do dano, extinção da punibilidade, perfeito. Reparação parcial do dano, prorrogação novamente do período de prova pelo prazo máximo de 5 anos, para que o agente tenha, então, essa oportunidade de reparar o dano de forma integral. Esgotado o prazo de prorrogação, 10 anos, porque nós temos até 5 anos, né, 4 anos, depois mais um, depois mais 5 anos, caso não tenha sido reparado o dano, então só até 10 anos de período de prova, e se ao final, né, esse laudo de constatação comprove que o réu tomou todas as providências necessárias à reparação do dano, a ser analisado pelo magistrado, levando em conta o empenho pessoal do acusado em reparar o dano, terá ali então, né, a declaração de extinção da punibilidade. Então é algo extremamente importante. Percebam o quanto a lei ela acaba se dilatando sobre esse aspecto, sobre essa hipótese aí, para que o dano seja efetivamente corrigido, reparado.
Essa é a maior finalidade quando nós observamos. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos então aí, a partir de agora, falar um pouquinho dos crimes ambientais em espécie, né? Vamos observar os crimes ambientais no tocante à prática dessas condutas, seja em relação à fauna, seja em relação à flora, seja em relação à poluição, seja em relação ao ordenamento urbano e o patrimônio cultural, seja em relação à administração ambiental. Primeiro, qual é o conceito de fauna? Da fauna consiste então um conjunto de animais, sejam esses terrestres ou aquáticos, próprios de determinada região, que se dividem em invertebrados, mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Os peixes aí estão incluídos então nessa fauna aquática. Quanto à flora, tem o conceito de que é o conjunto de plantas de uma determinada região ou período listadas por espécies e consideradas como um todo, incluídos os fungos, as bactérias do solo, os musgos, as bromélias ou bromeláceas, podendo ser encontradas nas matas, nos pântanos, nos ambientes marinhos, sejam elas flutuantes ou fixas no fundo das águas. Com relação à poluição, qual é o conceito que a legislação ambiental, a doutrina referente ao tema dá? Poluição é toda alteração das propriedades naturais, do meio ambiente, provocada por agentes de qualquer espécie, prejudicial à saúde, à segurança, ao bem-estar da população, que é atingida pelos efeitos da poluição. Qual é o conceito de ordenamento urbano e o patrimônio cultural? É o patrimônio histórico, cultural, artístico, arqueológico e paisagístico. Administração ambiental, né? A administração ambiental nada mais é do que a administração pública, com destinação específica de proteger o meio ambiente. Então, com base nesses conceitos, é onde então nós vamos observar esses grandes grupos, os 5 grupos de crimes ambientais: contra a fauna, contra a flora, poluição e outros crimes ambientais, dos crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural e dos crimes contra a administração ambiental. Então, com base nesses 5 grupos de crimes ambientais, nós temos que observar duas coisas. A primeira delas é que os crimes contra a fauna, né, eles, da Lei 9.605 de 98, revogaram os crimes previstos na Lei 5.197 de 67, que era o Código de Caças, né, também conhecido como Lei de Proteção à Fauna. Essa lei, que era uma lei esparsa, foi então unificada, foi trazida para dentro da Lei dos Crimes Ambientais. Assim como, né, a segunda observação que nós devemos fazer é que os crimes descritos nos artigos 29 até o 33 e 37 versam sobre a caça em geral, ao passo que os crimes 34, 35 e 36 são específicos dos atos de pesca. Ou seja, o artigo 29 diz: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização competente ou de desacordo com a obtida. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar pena, né? É aquela hipótese da pessoa, da vovozinha que tem um papagaio lá há 30, 40 anos. Então o juiz ele dá a guarda, a custódia daquela ave silvestre para que seja cuidada ao invés de responsabilizar criminalmente essas pessoas. Parágrafo 3º. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres, que venham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, das águas jurisdicionais brasileiras. Então, olha só, pessoal, por exemplo, no Brasil, nós temos aí uma autorização legal para o abate de javalis. Por quê? Porque o javali não é uma espécie brasileira, tanto é que ele nem tem no Brasil
inimigos naturais, assim, né? Salvo as onças ou alguns felinos aí de grande porte, mas é uma espécie endêmica que causa, então, muitos prejuízos. Então pode ocorrer o abate do javali, seja por armadilha, seja por armas de fogo, desde que exista ali a devida autorização do IBAMA para tanto. Uma outra situação, não sei se vocês viram recentemente, a presença de alguns peixes no território nacional, não vou me recordar agora, acho que é o peixe tigre, salvo engano, né, que ele não é natural das nossas águas territoriais e ele também está sendo capturado, ele também está sendo caçado, porque ele não tem, nas nossas águas, não tem um inimigo natural. Essa matéria eu vi recentemente. Né? Quanto a esse crime, então, vocês vão observando essa proteção que existe para qualquer espécie que seja nativa, silvestre, ou para aquelas que estejam em rota migratória. Também tem aqui a mesma proteção legal. Né? A objetividade jurídica é importante. Não é a preservação ecológica, mas é a preservação da fauna e o equilíbrio ecológico. Então, caso ocorra um desequilíbrio ecológico, pode a legislação, né, em determinadas hipóteses de exceção, autorizar, por exemplo, a caça de animais silvestres. É possível? É possível. Muitos países fazem isso. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Flórida, eles autorizam, num determinado período do ano, a caça de jacarés, de crocodilos. Né? Cada um recebe lá uma quantidade de autorizações, ele pode matar até aquele limite. Assim como no Brasil, né, que nós temos a liberação da pesca e nós temos a proibição da pesca na época do defeso, ou seja, na época da piracema, na época da reprodução dos peixes. Então nós temos esse controle, tanto de autorização quanto de negação quanto a práticas predatórias, né? E a pesca é um bom exemplo também sobre esse fato. Mas o que se busca é o chamado equilíbrio ecológico e não a preservação plena e descontrolada também. Quanto ao sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa, né? Não há aí nenhum requisito especial. Quanto aos elementos objetivos da conduta, ou seja, quanto à conduta do indivíduo, o que nós temos a respeito disso? Né? Nós temos um fato também extremamente interessante aqui, que é, né, os verbos, as elementares desse crime. Matar significa abater, perseguir é ir ao encalço, né? Ou seja, caçar é procurar o animal até abatê-lo. Apanhar é capturar, é pegar. Utilizar é usar de alguma espécie de fauna, como por exemplo, comércio de animais, escambo ou troca de animais. O que é fauna silvestre próprio das selvas? Nem sempre. Né? São espécies sim naturais, aquelas que pertencem às espécies nativas ou migratórias. Né? Quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida dentro do limite do território brasileiro ou das águas jurisdicionais brasileiras. Então, é algo também extremamente importante. Estamos diante de um tipo penal misto alternativo. Sim, porque estão várias condutas. Caso a pessoa pratique todas elas, ainda assim estará cometendo um delito único. Né? O que se leva em consideração é quanto maior o índice de condutas, maior também será a responsabilização penal nos termos da dosimetria da pena. Um outro exemplo que nós temos aqui é o fato de ser uma norma penal em branco. Por quê? Porque o preceito primário da norma penal necessita de uma complementação, ou seja, saber se há uma permissão, uma licença, uma autorização da autoridade competente. Assim, existindo a autorização da autoridade competente, o agente dentro dos limites autorizados, né, o fato será atípico, como o exemplo que nós citamos aqui da pesca, né, no período permitido. Então, no período permitido, não há nem necessidade de uma autorização legal, mas no período defeso, essa prática fica então proibida e, logicamente, ali gerando uma responsabilidade administrativa e uma responsabilidade penal para aqueles que a praticarem. Bom, uma outra situação que nós devemos aqui observar é que esse crime só pode ser praticado de forma dolosa, né? Não há como responsabilizar o indivíduo de forma culposa. Tanto é, né, que mesmo na época, por exemplo, da Piracema,
Alguns espécimes, dependendo do tamanho, da dimensão, podem ser capturados, né? Então nós temos aí essas limitações também, né? Tem a questão do tamanho, tem a questão da hipótese ali que vai autorizar, por exemplo, a pesca de determinadas espécies aquáticas ali. A pena é uma pena pequena, né? Logo admite ali a suspensão condicional do processo, já que é uma pena de 6 meses a 1 ano. Então ela garante ali a aplicação da Lei 9.099, de acordo com o artigo 89, o que então resulta aí num crime de menor potencial ofensivo. Como nós vimos até agora, existe também, nos termos da lei, a figura do perdão judicial, né? Quando a pessoa tem a guarda de algum espécime. Então, 2 requisitos: a guarda doméstica do animal silvestre e espécies não consideradas ameaçadas de extinção. Preenchendo esses 2 requisitos, significa dizer que a pessoa não será responsabilizada criminalmente e terá, então, ali a responsabilidade de cuidado sobre o animal, sobre a ave ou assim por diante. Na sequência da análise do artigo 29, nós temos então as figuras equiparadas, ou seja, considera-se como aquela praticada no caput. Quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Quem vende, expõe à venda, exporta, adquire ou guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou rota migratória, tem como produtos e objetos dela oriundos, proveniente de criadores não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Então percebam, né, que tanto é degradar aquilo que já existe, como impedir, né, que essas espécimes possam atingir ali a sua maturidade, a sua vida normal. Causas de aumento de pena, né? Para esse crime, a pena será aumentada de até a metade se é praticado contra uma espécie rara, considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Em período proibido a caça, né? Esse período é determinado pela autoridade ambiental competente. Durante a noite, com abuso de licença, em unidade de conservação, né? E aí nós temos, na situação, não se aplica agravante do artigo 15, inciso 2. Ou é uma coisa ou é outra, senão nós estaríamos diante aí do bis in idem. Então, naquela hipótese, né, nós temos lá agravante, mas nós não podemos aplicar as duas. Ou se aplica uma, ou se aplica a outra. Com o emprego de métodos e instrumentos capazes de destruição em massa, como, por exemplo, pesca por explosivos, né, queimadas ou assim por diante. A pena é aumentada até o triplo. Olha só, a pena é aumentada até o triplo se decorre do exercício de caça profissional, né? Nós temos aí os CACs, que são os colecionadores, né, os atiradores esportivos e os caçadores. Então, se essa pessoa que tem uma autorização legal para exercer a caça no Brasil, né, das espécimes autorizadas, assim age em desacordo com a lei, ele tem a sua pena aumentada ao triplo. E é muito correta essa causa de aumento de pena, já que é uma pessoa autorizada pelo Exército Brasileiro a exercer essa atividade de caça. Uma questão aqui que nós devemos observar é a disposição do artigo 29, ainda que não se aplica aos atos de pesca, como, por exemplo, causa de exclusão formal da tipicidade, né? E a competência dele, por exemplo, é uma regra geral que nós temos no tocante ao artigo 109 da Constituição Federal, mais precisamente ali no inciso 9º, que fala sobre a competência da Justiça Federal se o crime ocorrer a bordo de navios ou aeronaves. Então, pessoal, o que nós temos? A regra geral é que os crimes ambientais sejam de competência da Justiça Federal. Onde não tem Justiça Federal, essa competência ela é ampliada à Justiça Estadual, né? Já que o meio ambiente é um direito de todos, sejam os presentes ou das futuras gerações.
O artigo 30 trata ainda de um tema mais específico, né, que é a exportação para o exterior de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente, né, como, por exemplo, a pele do jacaré. Né? Ela pode ser utilizada, nós temos muitos criadouros autorizados no Brasil que podem explorar o couro do jacaré, a carne do jacaré, isso é um dos exemplos, né? Mas quando essa prática ela ocorre de forma não autorizada, ela tem aí a sua repressão legal também. A pena é de 1 a 3 anos e multa. Como nós vimos, até 3 anos pode até ali se aplicar a suspensão condicional da pena. Tá? Uma observação, o fato aqui desse delito da conduta específica em exportar peles e couros de anfíbios, répteis e répteis em bruto. Está tratando, logicamente, ali do jacaré. Né? O sujeito ativo também é um crime comum. O elemento subjetivo é a exportação. Então, ou seja, André, mas e se não ocorre a exportação? Não aconteceu crime nenhum? Não, já aconteceu a caça, já aconteceu o abate. Né? Então, aí nós vamos desclassificar para o tipo penal anterior. Se a exportação for devidamente autorizada pela autoridade competente, o fato será, então, atípico. Lógico que dentro dos limites legais não há que se falar na prática de crime. Em conformidade com o artigo 158 do Código de Processo Penal, é fundamental a realização de perícia no produto exportado para aferir se é ou não pele e couro de anfíbios, répteis em bruto, né, não processado. Elemento subjetivo é o dolo, tá? Da mesma forma, não existe modalidade culposa para esse crime. Como eu já disse, admite o sursis processual e admite o sursis penal pela sua pena, né? Então, tanto pode ser a suspensão condicional do processo, e se não for possível, né, por alguma hipótese ali que não preencha os requisitos do artigo 77 do Código Penal, pode ainda ao final observar a possibilidade jurídica da suspensão condicional da pena também mediante aplicação de condições. Artigo 31. Introduzir. Pessoal, isso é muito comum, nós vemos aí sempre alguma situação desse fato. Introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente. Né? Vamos citar aqui alguns casos: o bagre africano, o escargot, né? Cobras, répteis que acabam de ser introduzidos, como também agora o javali, que foi introduzido em território nacional. A pena também é de 3 meses a 1 ano e multa. Continua sendo um crime comum. O elemento objetivo da conduta é introduzir, né? Ou seja, ingressar com esses animais, né, em ambiente nacional, e isso pode causar o desequilíbrio ambiental. Também não existe aqui a modalidade culposa, somente se considera mediante a prática de um crime doloso. Ah, mas aconteceu do cativeiro, veio uma enchente e esses animais se soltaram. Bom, aí é diferente, né? Mesmo assim, nós temos que observar que na culpa, independente de imprudência, imperícia ou negligência, não existe essa responsabilidade penal. Tá? Então é importante lembrar disso. Né? E o que aconteceu na maioria dos casos foi isso. Né? Foi aí, sem a intenção, esses animais, essas espécimes acabaram escapando, e aí, em algumas regiões, até se torna incontrolável o combate dessas espécimes. Por isso que é autorizada a caça. Por ser uma pena pequena, de 3 meses a 1 ano, nós também temos aqui a presença dos institutos despenalizadores, ou seja, a transação penal, o sursis processual e até mesmo o sursis penal. A competência é da Justiça Federal, em decorrência da internacionalidade do delito, ou seja, animais que são introduzidos, ou seja, não são da fauna nacional, né, e são introduzidos do exterior em território nacional, por isso que a competência é da Justiça Federal, conforme aí preconiza o artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal. Pessoal, crime de maus tratos, né? Os maus tratos, eles acontecem tanto em razão de animais silvestres quanto de animais domésticos. Recentemente nós vimos aí um pecuarista que foi multado por permitir que animais lá do seu rebanho morressem de fome e de sede. Então esse é um crime de maus tratos.
né? O artigo 32 diz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Até, pessoal, fica aqui a ressalva de que existe aí a inclusão, a modificação recente deste artigo, né? Conforme a inclusão do parágrafo 1º-A. Nós vamos ver daqui a pouco. A pena, então, é de 3 meses a 1 ano. Na conduta equiparada, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos, né? E quem não lembra lá da clínica dos Beagles, né? Da utilização dos cachorrinhos Beagles em relação ali a experimentos cosméticos. E aí foi introduzido recentemente, então, o parágrafo 1º-A, que diz: quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição de guarda, ou seja, essa pessoa não poderá mais ter sobre a sua guarda cães ou gatos. Parágrafo 2º, a pena é aumentada da sexta parte, de 1/6 a 1/3, se ocorre a morte deste animal em razão dos maus tratos, né? Lembrando também que esse dispositivo revogou o artigo 64 da Lei de Contravenções Penais, que tratava lá também da crueldade contra os animais. Então, ou seja, a lei especial revogou a lei geral, ou seja, pelo menos aquele dispositivo da lei geral que tratava do mesmo tema. Continua sendo um crime comum. O elemento subjetivo é praticar ato de abuso, né? Significa, então, extrapolar os limites do animal. Como esse ato de abuso pode ser feito tanto por ações quanto por omissões. E aí nós temos o conceito do que é um animal silvestre, do que é um animal doméstico, nativo ou exótico, né? Silvestre é fácil, aquele que faz parte das espécies naturais do Brasil, sejam migratórias, aquáticas, não importa. Os animais domésticos, aquele que convive de forma harmoniosa com o homem. Domesticados são aqueles em que foram, né, acabam sendo ensinados a conviver com o homem e eles não têm essas características. Os animais nativos, oriundos do meio silvestre nacional, né, a exemplo aí do nosso lobo-guará, e os animais exóticos, são aqueles que são encontrados em locais distintos do qual são originários. Exemplo, o canguru. Tem canguru no Brasil? Tem. Mas são naturais do Brasil? Não. E aqui, mais uma vez, ele é um tipo penal alternativo. Nós temos aí, né, algumas elementares e não importa se o indivíduo pratica uma só ou pratica todas, estaremos diante de um crime único. Um fato importante é que também não se admite modalidade culposa. Nenhum crime visto até agora admite modalidade culposa. A pena por ser de 3 meses a 1 ano, da mesma forma, também autoriza aí os institutos, despenalizadores. Tanto quanto a transação penal, a suspensão condicional do processo e a suspensão condicional da pena. E isso na conduta básica, na conduta típica. Quanto à qualificadora, né, vai depender da pena em concreto aplicada, porque a pena máxima já não autorizaria aí esses institutos despenalizadores. Uma outra reflexão que nós fazemos é a proporcionalidade aí dessa sanção quanto à cotejada lesão corporal de natureza grave, né? Então, ou seja, por isso que nós tivemos aí o acréscimo por meio da Lei 14.064 de 2020 do parágrafo 1º-A, né? Aumentando ali, majorando a pena no caso dos maus tratos acontecerem de forma específica, cães e gatos, né? Por quê? Porque são os animais mais domésticos, ou comumente mais domésticos, que nós temos no Brasil. Perecimento de espécime da fauna aquática. Então agora nós temos falando só sobre a fauna aquática, conforme nós tínhamos visto anteriormente. Provocar pela emissão de efluentes ou cerceamento de materiais, ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática, existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías
ou águas jurisdicionais brasileiras, né? É interessante, esse ano nós não vimos ainda, pelo menos eu não vi, nenhuma matéria sobre a mortandade de peixes, né? O ano passado nós vimos uma grande mortandade de peixes ali no Rio Tietê, em razão da proliferação de algas, em razão, né, da escassez de oxigênio e até mesmo em razão da baixa dos rios. Esse ano eu não vi nenhuma matéria ainda sobre a mortandade de peixes aqui na nossa região. A pena é de 1 a 3 anos, né, ou multa, ou ambas cumulativamente, levando em consideração também a gravidade do delito. Nós temos a conduta equiparada, né, para aquele que causa degradação em viveiros, açudes, estações de aquicultura de domínio público. Quem explora campos naturais de invertebrados, aquáticos e algas sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica. Sujeito ativo é um crime comum também, da qual não se exige nenhuma condição especial do indivíduo. Quanto à conduta, né, específica aqui para a prática deste crime, o elemento objetivo, então ele é bastante distinto aqui. Expelir efluente significa expelir fluidos ou gases, né, descarga líquida. Carrear materiais é conduzir resíduos sólidos. Com uma dessas condutas, o agente é responsável pela morte de espécime de fauna aquática. Assim, também é um tipo misto alternativo. Mais uma vez, nós temos algumas elementares, praticando uma só ou praticando todas, considera-se como um crime único. Uma observação que nós temos aqui é que nesse delito não há ato de pesca, vocês observaram, né? Mas sim perecimento de espécime da fauna aquática. Também não admite a modalidade culposa. Figuras equiparadas estão lá no parágrafo único deste artigo, que são 3. A primeira delas, causar a degradação de viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público. Quem explora campos naturais de invertebrados, aquáticos e algas sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. E, por fim, quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre banco de moluscos, corais devidamente demarcados em carta náutica, pessoal. E aí, né, já na próxima aula nós continuaremos aqui com a pesca predatória. Pessoal, fiquem atentos, eu encaminharei ainda essa semana, farei o possível para encaminhar, ou no início da semana que vem, o trabalho bimestral de vocês. Vou encaminhar o link aí para os representantes. Fiquem atentos para responder, né? Provavelmente a coordenação vai estar liberando para vocês aí o nosso calendário de prova, se já não liberou nos próximos dias, né? Nós já temos as nossas avaliações aí marcadas, já foram comunicados os professores, e por isso, semana que vem, nós vamos fazer aí o nosso trabalho bimestral. Durante esse final de semana, até o início da semana que vem, eu passo novas informações aí aos representantes. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, pergunte, participe. Enquanto isso, eu vou abrindo o sistema para fazer a chamada, pessoal.